Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui com o capítulo 14. Vamos estudar hoje o versículo 3. E fazendo aí um resumão do que é o capítulo 14, ah, basicamente ele fala da identificação e descrição desse remanescente fiel que será salvo no período tribulacional. Vai ser pregado uma mensagem final de advertência ao mundo, claro que com o objetivo de que é, dar a oportunidade ao arrependimento daqueles que ainda não se converterem. E claro, né, vai haver aí uma colheita de almas. Agora, gente, seguindo aqui no versículo 3, nós vemos que ele começa assim, ó, entoavam um novo cântico. E aí nós percebemos o seguinte, que esse cântico, né, que é o cântico do Senhor, tá, ele é chamado de novo cântico. Então, nós temos alguns versículos que falam a respeito disso, seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente tem visto aí, estudado aqui, que é a Bíblia explica a própria Bíblia. E aí nós vemos, ó, no Salmos capítulo 40, versículo 3, falando aí, ó, e pôs o quê? Um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, tá vendo? Então, esse novo cântico tem a ver com algo relacionado a Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. É isso que vai acontecer lá na frente. Agora, é, tem alguns estudiosos que falam que provavelmente esse cântico que está aparecendo no versículo 14, no capítulo 14, versículo 3, é o mesmo do capítulo 5, versículo 9. Vamos ver o que está escrito lá. Ó, e cantavam o quê? Um novo cântico. Eu acho interessante porque a gente vê nesse cântico aqui os ingredientes que nós falamos antes, que tem aqui é o louvor e a adoração. Olha ali, ó. Então, nós definimos louvor de modo breve, é o que a gente faz, né? A gente fala a respeito de Deus por aquilo que ele faz e adoração por aquilo que ele é. Aqui, ó, começa o versículo com uma adoração, porque diz aí, ó, digno é o quê? Digno és, tá vendo? Tá falando de quem ele é, de fazer o quê? De tomar o livro, de abrir os seus selos. Por quê? Agora vem a parte do louvor, porque ele fez algo. O que ele fez? Ele foi morto e ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então você vê o louvor sempre vinculado com a adoração. O problema é que tem gente que quer só ficar louvando a Deus na expectativa de receber as bênçãos, né? Então, se não tem bênçãos, essa pessoa não louva a Deus. É bem por aí que tem funcionado. Agora, aqueles que estiverem no Monte Sião espiritual, na Jerusalém espiritual, descrita lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23, nesse contexto, tem estudiosos que falam que eles também entoarão esse cântico, tá? Aí fiquem abertos. Tem gente que fala que é só os 144 mil, tem gente que fala que são os estudiosos, olha, que são também quem estiver lá, tá? Então todos irão cantar. É, avançando aqui, no capítulo 14, versículo 3, a gente vê que fala assim, ó, esse novo cântico, né, eles estão cantando aonde, gente? Diante do trono. Então, literalmente, essas pessoas estarão lá, junto com Deus, no trono da glória, na sala do trono. Vai ser algo maravilhoso. Eles vão ver os quatro seres viventes, né, e demais seres viventes também que tem lá, né? Os 24 anciãos, nós já estudamos a respeito deles, e note o seguinte, que esse novo cântico que está falando aí, aliás, antes de falar desse novo cântico, ó, tem aqui duas imagens, obviamente, despretensiosas, tá? De descrever com exatidão o que será, o que é, aliás, essa sala do trono. Olha para você ver que bonita essa aqui, ó. Nós até mostramos ela em outras aulas, né? Olha só. Então seria algo semelhante a isso, né? Coisa linda, mano. Nossa mente não é capaz de imaginar o que que é lá, né? Mas fica aí. Olha essa imagem para você, ó. Olha, tá vendo essa aqui? Tá? Então, bem interessante, né? Eu sugiro que você faça, caso você queira conhecer mais a respeito dos 24 anciãos e tal, etc, etc, faz uma revisão dessa aula aqui, ó, capítulo 4, versículos 3 a 11, que a gente aprofunda mais o que representa esses 24 anciãos. Lógico, a gente colocou aqui nesse slide, mas usando os versículos, mostrando por que, que eles representam a igreja arrebatada, né, antes do período tribulacional. Né? Muito bem, voltando então para o versículo 3 do capítulo 14, a gente vê então que diz aí agora, e ninguém pode aprender o cântico, tá?
Então, veja bem, essa questão de ninguém poder aprender, a gente entende que é, o ímpio, gente, não pode, ele não consegue conhecer a alegria dos redimidos, daqueles que são redimidos, daqueles que serão no futuro, né? A alegria deles é cantando esse novo cântico, né? Então, não dá, é a mesma coisa hoje, a gente está num momento difícil, em termos econômicos, sociais, enfim, moral do ser humano, caráter, os valores são distorcidos, e aqueles que são cristãos mesmo, de fato, fiéis, eles estão com um novo cântico nos seus lábios, eles estão em paz, estão passando por dificuldade, sim, claro, faz parte, mas estão com esse cântico de esperança, esse cântico de adoração a Deus, de louvor, por tudo aquilo que ele é, por aquilo que ele fez, faz e ainda vai fazer. Então, o mundo não consegue aprender isso, entendeu? Esse cântico, né? Só aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Muito bem. Então ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil, tá vendo? Então tem gente que fala que é só os 144 mil que vai cantar por conta desse trechinho aqui, não é? E tem gente que fala que, ó, não, olha, aqui se refere aos 144 mil, mas como vai ter mais gente lá, eles também vão cantar junto. Aí, meu irmão, tá? Mas aqui tá falando que, ó, são só os 144 mil, ninguém pode mais aprender a respeito desse, ninguém pode, né, aprender, pôde, aliás, está no passado ali, né? Um futuro que já foi visto por João, senão esses 144 mil. Agora, pessoal, em relação a esses 144 mil, é interessante também a gente ver o seguinte, que não só em relação a eles, mas falando de um modo um pouco mais abrangente, que, ó, capítulo 13 mostra para nós aqueles que são servos, que se submeteram ao falso profeta, ao anticristo, enfim, ao seu reinado. O capítulo 14 vai falar daqueles que estão do lado do Senhor Jesus, que estarão naquele contexto, né? Então, são súditos de Cristo. Então, a gente percebe que são usadas imagens simbólicas diferentes para apresentar aqueles que vão servir o diabo e os que vão servir Jesus Cristo nesse contexto. Maravilha. Avançando aqui, então, nós falando agora a respeito desses 144 mil, nós temos, né, uma aula que fala só a respeito disso, mas abordando aqui um outro aspecto, a gente tem algumas perguntas que são interessantes serem respondidas a respeito deles. A primeira delas, essa daí, ó. Quando eles vão aparecer? Para relembrar aquilo que nós já falamos. Eles estarão num contexto do período tribulacional. Tá? O que é isso, gente? Que período é esse? Aquele período de 7 anos, que a gente também já estudou bastante esse slide aí, ó, 3 anos e meio de tribulação, princípio das dores, etc, etc, e os últimos 3 anos e meio chamados de período da grande tribulação. Então eles estarão aí dentro dessa 70ª semana de Daniel. Pois bem, seguindo, a outra pergunta que nós temos que responder é, para relembrar, o que eles farão? Eles serão, pessoal, judeus que pregarão o evangelho nesse período tribulacional. Então, aquele versículo de Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo até que venha o fim, é aí que vai se cumprir, não é agora. Então, tem gente falando que não, olha, Jesus Cristo não vai vir no arrebatamento enquanto todos não ouvirem falar dele. Meu irmão, isso aí você pode esquecer. Tá? Jesus pode voltar a qualquer momento, porque esse versículo para ele será cumprido na sua totalidade no pós-arrebatamento. Avançando, a gente tem que dizer o seguinte, que esses homens, esses 144 mil, eles serão apresentados de modo muito glorioso, né, sendo triunfantes, cantando esse hino da vitória, porque nenhum deles, gente, vai ser pego pelo inimigo, pelo diabo. Então eles aparecerão com o Senhor cantando e dando glória a Deus. Especificamente, eles serão quem que eu falei? Judeus que pregarão o evangelho durante a grande tribulação. E aí nós temos os versículos de Miqueias, né? Que vai dizer lá que diz aqui, ó, e o resto de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, e que não espera pelo homem, nem aguarda pelos filtros dos homens. E aí nós temos
O outro versículo 8, ó, o remanescente de Jacó estará entre as nações, tá vendo? Isso não se cumpriu na sua totalidade ainda, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta, ou seja, eles estarão numa posição de comando, vamos dizer assim, de liderança, isso que o leão faz, como o leão forte entre os rebanhos de ovelhas. Então, gente, é fundamental nós entendermos isso daqui para poder nos situarmos melhor no contexto aqui da escatologia e do capítulo 14 especificamente. Eles estarão com Cristo, que é respondendo a terceira pergunta, né? Voltarão com Cristo, e a gente sabe que, como eu falei, esse grupo não vai ser morto pelo anticristo. Então você vê, mesmo no meio de tanta tempestade, tanta guerra, tanta perseguição do anticristo e tal, etc, etc, esse grupo não vai ser tocado por eles, não vão morrer. Nenhum, gente. Isso é maravilhoso. Então você vê, Deus vai fazer milagres sobrenaturais nesse período, porque como que esses homens vão sobreviver aqui, pessoal? Vai ter uma perseguição intensa. Como que isso vai ser? Como é que eles vão comer? Como é que eles vão comprar as coisas se precisarem comprar? A gente, entendeu? Então tem um monte de coisa que a gente não consegue imaginar, mas Deus vai fazer. Então, recomendo que você faça uma revisão da aula do capítulo 7, versículos 1 a 8, onde lá nós falamos mais propriamente dito, né? Porque tem gente que fala que não serão pessoas literalmente falando, enfim, mas nós mostramos que de fato serão homens e mulheres, homens que pregarão o evangelho aí nesse período que nós já mencionamos. Então, esses 144 mil, voltando para o Apocalipse capítulo 14, versículo 3, diz aí ó, que eles foram contados da terra. Então, quando o rei ele compra algo, ele coloca o que, gente? Um selo de proteção, de garantia. Esse selo mostra identificação, mostra que essa pessoa, né, pertence, ou esse objeto que foi comprado, pertence àquele rei e também ao seu reino. Agora, é importante a gente ver aqui, ó, Apocalipse capítulo 7, versículo 3, que diz: Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até acontecer o quê? Até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Então, esses homens terão um selo, como nós já temos hoje, a marca de Cristo, a marca da promessa. Se a gente for pegar num contexto histórico, gente, quais eram as características desses selos? Então, olha aí, eles continham o nome, o cargo e a jurisdição, ou seja, o reino, né, que eu acabei de falar, o território de domínio desse rei. É a mesma coisa que Jesus conosco hoje, né? Nós usamos o nome dele, entendeu? Nós temos Jesus Cristo, né? Ele é o rei, o soberano, tá? Nós portamos o nome dele, né? E está claro para nós a jurisdição do Senhor, né? Em todo o universo, ele manda em tudo que está aqui. Muito bem. Então, nesse contexto histórico, era assim que funcionava. Indicava o nome, né, o selo, aliás, ele tinha nome, cargo e jurisdição. Agora, pessoal, olha aí ó, o exemplo de Jesus que eu falei: ó, nome, Senhor Deus, cargo, Criador do universo, né, jurisdição, tudo, entendeu? Está sobre o poder dele. Maravilha. Seguindo aqui, ó, então, nós vemos hoje que o selo mais conhecido é o postal, correto? Então, a gente sabe que ele tem o quê? Ele tem um preço e ele tem uma marca ali, conforme você está vendo, né? Então, ó, essa marca personalizada dos reis, gente, lacrava os documentos oficiais, indicando aí o seu nome e reino. Então, nós somos, vamos dizer assim, uh, lacrados por Deus no sentido de que ninguém pode tocar o nosso espírito, a nossa alma, a não ser que nós mesmos permitamos por meio do nosso livre-arbítrio, certo? Mas nós somos do Senhor, somos marcados, temos a marca da promessa, conforme diz a música, né? E conforme diz também, principalmente, Efésios capítulo 1, versículo 13. Então a Bíblia compara esse selo do contexto histórico com o selo de Deus. Meu irmão, é aquilo, olha, quando Deus fala, entendeu? Não tem como a pessoa não entender, ele deixa claro, tá vendo? Ele pega aspectos da cultura para mostrar algo que ele está fazendo no mundo espiritual. Né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz aí, ó, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, então não é para aqueles que não é para todo mundo, né? Então, não basta só ouvir a palavra da verdade, né? O evangelho da vossa salvação. Tem que o quê? Tem que crer. Muitos estão ouvindo hoje, mas não creram, não estão crendo e nem crerão. Então, a partir do momento que crê, vai dizer, ó, vocês, e tendo nele também crido,
fostes selados com o quê, gente? Com o Espírito Santo da promessa. Certo? Então, é fundamental nós compreendermos isso aqui. Esses homens se converterão durante o período de 7 anos, eles terão essa marca aí, esse selo, tá? E farão grandes coisas no nosso meio. Agora, o que a gente precisa tomar um certo cuidado é que tem irmãos muito queridos nossos ensinando que esse selo é um dia, ou seja, é o sábado, entende? E, infelizmente, né, esse é um ensino equivocado, tá certo? Nós respeitamos, amamos esses irmãos, tá? Eu uso até materiais deles aqui nas aulas, que são materiais fantásticos, mas nesse aspecto, eles precisam realmente rever o que eles estão ensinando. Então, resumindo, o selo não é um dia, não é né, não é aquela ideia, não, quem guardar o sábado tem o selo, os demais não tem. Não é isso. Nós vimos claramente aqui o que é a marca da promessa, é algo que diferencia a gente dos demais ímpios que estão por aí, tá bom? Maravilha, pessoal. Avançando, então onde que a gente encontra esse selo ou sinal de Deus? Em todos aqueles que entregaram a vida deles para Jesus Cristo, tá bom? Ah, Fábio, mas o selo desse período aí dos 144 mil vai ser igual ao selo que nós temos hoje, que é o Espírito Santo da promessa? Então, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, tá? Então, aí nós vamos ter que aguardar para ver, tá? Você vê que no caso de Efésios 1,13 fala que o selo é o Espírito Santo da promessa, mas naquele contexto, será que Deus vai usar esse mesmo? Pode ser que ele use, sim, claro, esses homens terão o Espírito Santo, óbvio, entendeu? Mas pode ser que Deus coloque uma outra marca neles, tá? Então, é isso daí. Pessoal, eu encerro fazendo aquele convite para você, tá? Você precisa tomar uma decisão, e não só uma decisão, mas agir para que você tenha essa marca da promessa, para que você tenha esse selo de Deus hoje, para não ficar aqui depois que a igreja for arrebatada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas eram se passaram, isso que tudo se fez novo. Então você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Para tanto, é interessante que você vá a uma igreja evangélica, procure ali algum irmão, algum líder espiritual, fale para ele que você decidiu e está agindo na direção de se converter e começar uma nova caminhada com Cristo. Você quer viver aquela nova vida que fala em Romanos capítulo 6, versículo 4. Você quer se batizar, você quer ter um relacionamento mais íntimo com o Pai, para identificar a voz dele, e por aí vai. Então você precisa ser nova criatura, se libertar dessas amarras do passado, tudo isso que te prende, e para tanto, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e entregue a sua vida para Jesus Cristo. E você, meu irmão, que está me ouvindo aqui, veja bem, nós temos aí na nossa boca um cântico novo. Claro que não é aquele mesmo cântico que eles vão cantar lá no futuro, lá no Apocalipse, né? Mas eu quero dizer assim, uma vez que nós nos convertemos, nós temos o louvor na nossa boca, a adoração, palavras de vida, né? E aí eu te pergunto, o que tem saído da sua boca, apesar de você ser convertido, você já está em Cristo? Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação conforme a necessidade daqueles que ouvem. Então, o que tem saído da sua boca no ambiente de trabalho, na igreja, enfim, nos diversos contextos em que você está inserido? Né? Muitas vezes aquilo que nós falamos ou fazemos escandaliza outras pessoas a ponto delas não quererem o evangelho. Sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A Bíblia fala que Tiago fala isso, da mesma boca que sai bênção, não pode sair maldição. Tá bom? Então, repense, analise a sua vida, os cânticos que estão saindo da sua boca. Tem gente que só canta problema, né? Só fala de problema, problema, problema o tempo todo. A cantoria dele é problema, né? Beleza. Gente, então, para finalizar, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Vamos seguir aí para o Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 e continuar o nosso estudo. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.